Fala galera do Naturalmente! Bom pessoal, estamos aqui para o nosso segundo vídeo de orientação, certo? Nosso primeiro vídeo foi sobre a citologia, tudo envolvendo a célula, o metabolismo celular. E nesse momento, galera, nós vamos pegar um segundo ponto muito importante da biologia, que é basicamente o material genético, o DNA, o RNA. Um dos tópicos aí também bastante cobrados na prova do Enem. Eu vou falar um pouquinho para vocês nesse vídeo sobre como tem sido esse tópico nas últimas provas, tá? A ideia é ser um vídeo rápido para a gente falar de forma bem sucinta, né? Orientando vocês, a guiar vocês para que vocês saibam para o que se direcionar melhor, né? Para o que você dá mais peso quando você estiver naturalmente estudando aí, se organizando aí com seus estudos, pensando nesse Enem aí de 2021 que a gente tem aí pela frente, beleza? Então, galera, bora nessa, segue comigo nesse vídeo, ó. Seguinte, o nosso tópico, então, aqui, vamos chamar de metabolismo do DNA e genética, tá? Bom, galera, o primeiro passo, basicamente, é o seguinte. Às vezes, numa aula, quando a gente fala sobre o que é o DNA, o que é o RNA, como eles funcionam, né? E depois, num outro tema, nós falamos sobre biotecnologia, engenharia genética e depois sobre a genética mendeliana. Como a gente trabalha isso muitas vezes em aula, né, em aulas distintas, às vezes a gente pode até criar dentro da cabeça do aluno uma noção de que são temas diferentes, de que são temas desconexos. Mas na verdade, pessoal, nós estamos o tempo todo falando sobre DNA e o que o DNA é e o que o DNA representa. Então, quando você cria uma base bem feita dentro desse tema, naturalmente você vai ter, vamos dizer assim, benefícios, né? E você vai ver o resultado disso em todos esses tópicos que eu falei. Se você entende bem o que é a estrutura do DNA, naturalmente falar sobre expressão gênica, falar sobre biotecnologia, vai se tornar um tema muito mais fácil, né? E genética, né? Fazer genética entendendo a genética, e não só aquela coisa mecânica de calcular azão e azinho e ver o resultado seguindo uma lógica matemática, não, entendendo a coisa, tá? Então é por isso que dentro desse tópico a gente trabalha todo esse tema, porque para mim é um tema único, uma coisa é só continuação da outra, tá? Então eu vou mostrar para vocês. Pensando aí, galera, um pouco nas provas, como eu falei para vocês, né, já no primeiro vídeo, nós estamos tomando como referência as provas do Enem de 2014 até a última prova aí de 2020, tá? Pegamos aí provas mais recentes, até pra gente ter um parâmetro comparativo mais atual em relação a essas provas, certo? Então, vamos lá. Qual é o primeiro ponto? Vamos na base desse assunto, certo? Nós temos aí algumas questões que elas tratam diretamente da estrutura do DNA e do RNA. O que é o DNA e o RNA como molécula? Até abordando o aspecto bioquímico, já conectando com aquele tema da orientação da semana passada, certo? E como ele funciona, como ele se organiza, né? Nessa parte é bastante, vamos dizer assim, abordado, né? Aquela questão sobre o pareamento do DNA. Base A com base T, base C com base G, para formar a dupla hélice, para formar ali a dupla fita. Então, temas como entender a molécula, entender as unidades dos nucleotídeos, entender essa questão do pareamento da dupla fita e, naturalmente, disso, né? Entender a estrutura do DNA. Ao longo desses anos, nós tivemos aí um total de 4 questões abordando esse tema, certo? Bom, aí naturalmente, passando um pouco, a partir do momento que você entende a estrutura do DNA, naturalmente você entende a importância de manter a fidelidade daquela estrutura original, de como é importante pra gente que as nossas receitas se mantenham o mais próximas possíveis das originais, né? E aí é onde a gente entra com o tema mutação. Porque uma mutação, basicamente, é você pensar em como a estrutura dessa ser alterada traria consequências para a formação dos seres vivos, né? Mutações que podem, muitas vezes, ser de uma natureza gênica, estrutural, quando um gene sofre uma alteração e ele deixa naturalmente de expressar proteína ou proteínas que são importantes a partir da informação dele. Outras vezes, você está falando de mutações no sentido mais amplo, tipo uma mutação cromossômica. Uma pessoa que nasce com um cromossomo a mais, como é o caso ali na síndrome de Down, uma trissomia do cromossomo 21, ou, por exemplo, uma síndrome de Turner, como é o caso ali de você nascer sem um cromossomo X, e aí você teria um a menos. Nesse caso, não é uma coisa estrutural, tá? Não é um gene que foi afetado, não é uma estrutura que foi danificada. Assim nós chamamos de mutações numéricas. Euploidias, de uma forma geral, né? E aneuploidias também. Então, esses temas de mutações também movimentam muitas questões, e nós temos aí um total de 4 questões também sobre esse tema mutação nas provas do Enem. Então aí, você entendeu a estrutura e você naturalmente passa a entender
como um dano, uma mutação, uma modificação pode trazer uma consequência. Puxando já daí o que seria o próximo tópico, que seria a expressão gênica. Professor, do que se trata expressão gênica? Bom, galera, cada gene nosso é uma receita para algo, certo? Então, naturalmente, quando esse gene se manifesta e aquele algo é produzido a partir dele, significa que esse gene se expressou. Então, quando nós falamos de expressão gênica, é todo aquele movimento de ir até o DNA, copiar a informação que está ali, numa situação que nós chamamos de transcrição. Assim se cria um RNA que, quando sai do núcleo das nossas células, se liga a um ribossomo, onde ocorre a tradução, e assim nós conseguimos gerar as proteínas. Para isso existe toda uma situação, um sistema de entendimento do que é um código genético, como que um ribossomo interpreta, né, esse RNA para a partir dele poder produzir coisas para a gente, né? E entender essa expressão, tradução, transcrição, o papel dos genes, o papel do ribossomo, também é um tema que move questões aí do Enem, e nós temos também para esse tema 4 questões, galera, coincidência ou não, todos os temas agora meio equilibrados em relação a como eles se manifestam ali na prova. Porém, vocês vão ver agora um tema que destoa muito em quantidade. Galera, uma vez que você entende expressão gênica, como os genes se manifestam, a importância que eles têm, aí você já está apto a abordar o tema biotecnologia, certo? Também abordado aí dentro do contexto da engenharia genética. Engenharia genética. Galera, esse tema, ele particularmente tem sido um tema muito importante, muito importante. Às vezes a gente não dá esse valor, quando eu digo a gente, eu digo assim, no sentido nós quando estamos estudando, e eu estou me colocando agora como um aluno, né? Porque parece um tema como se fosse assim um complemento. Ah, você entendeu o DNA? Olha o que se pode fazer com DNA, biotecnologia, engenharia genética. E galera, na verdade, ele não é um tema, vamos dizer assim, complementar. Ele, na verdade, é um tema fundamental, ele é um fundamento dentro do contexto do DNA e da genética. Hoje, a engenharia genética é uma perspectiva muito grande, muito promissora para o que nós esperamos, para nós como humanos de sociedade, para o nosso futuro. A cura de muitas doenças que nós até então nem imaginávamos ser possível. A gente poder fazer manipulações genéticas para com isso trazer benefícios no âmbito alimentar, no âmbito de tratamento de doenças, para salvar espécies de extinção. E a engenharia genética tem sido assim o grande ponto da biologia nos últimos anos, e a gente vê um reflexo disso muito grande nas provas do Enem. Galera, para vocês terem uma noção, são ao todo 16 questões sobre engenharia genética e biotecnologia nessas provas. 16 questões. Falando sobre o que ela representa, o que ela significa, falando sobre as técnicas de engenharia genética. São técnicas, galera, em geral são bem padrão, tá? A gente sabe exatamente as técnicas que podem cair ali para você. A utilização da engenharia genética, como ela tem sido solução para uma série de coisas que a gente vem vivendo, e esse tem que ser o seu norte e tem que ser um tema muito importante nos seus estudos e na sua preparação, beleza? Saindo um pouco dessa parte estrutural, agora dando ao DNA uma parte mais de hereditariedade, a gente entra no tema Primeira Lei de Mendel. E eu vou abordar, gente, a Primeira Lei de Mendel como a base da genética, tá? Porque é ali que você vai entender as noções de genética nesse início e como que os princípios de hereditariedade estão associados a cada par de genes. Lembrando que a primeira lei trabalha com apenas um par de genes. E primeira lei, gente, ele é um tema muito importante, porque acaba que a segunda lei é meio que uma, vamos dizer assim, uma extensão da primeira. A segunda lei é como se você visse a primeira lei acontecendo mais de uma vez. Então, ou seja, a base é a primeira lei. O entendimento da primeira lei naturalmente torna a segunda lei uma forma muito mais simples de você entender. E nós temos um total aí de 5 questões relacionadas diretamente à primeira lei de Mendel, pedindo para você realizar cálculos, né, de como é que um gene é passado para um descendente, e por isso extremamente importante. Por exemplo, a segunda lei de Mendel já é um tema que trabalha com mais de um par de genes, segue o mesmo princípio da primeira lei, mas com alguns detalhes diferentes, da segregação independente e tudo mais, que torna a questão um pouquinho só mais difícil. Mas se você entender a primeira lei, naturalmente a segunda lei se torna uma coisa bem mais simples de você entender. E sobre a segunda lei diretamente, pessoal, nós tivemos uma questão nesse tempo aí, tá? Então, ou seja, a primeira lei é de fato mais importante. Mas o fundamental para entender primeira e segunda lei é que você tenha entendido bem o que é o DNA e como ele funciona, porque isso tudo vai se tornar uma coisa que você vai entender e não apenas mecanizar
a resolução de questões. Bom, ainda dentro desse âmbito genético, nós temos ali, por exemplo, questões associadas a grupos sanguíneos. Falar da genética dos grupos sanguíneos, sistema ABO, sistema RH, será sempre um tema importante. Por quê? Porque você pode tanto abordar isso no lado genético, testar a primeira lei, testar a segunda lei, como você pode também trabalhar isso no âmbito de reconhecimento de um grupo sanguíneo, de doação de sangue, de compatibilidade, trabalhando noções ali do sistema imune. Então é um tema bastante rico em que você pode trabalhar muitas coisas dentro de uma única questão. Então pra gente na biologia é sempre um tema muito promissor para se criar uma questão interessante. E é por isso que, por exemplo, nós temos aí 5 questões associadas a esse tema. E dentro desse tema se enquadra a primeira lei, se enquadra a segunda lei, então você trabalha tudo isso junto, tá? Por isso que é bastante importante. Além disso, também vem as heranças sexuais, até porque a maior parte das características, quando a gente pensa nelas, são características que elas acontecem independente de ser um homem, de ser uma mulher. Mas as heranças sexuais trabalham exatamente com as características associadas aos cromossomos sexuais, certo? Então, naturalmente, é um caso um pouco diferente e que por isso é importante que você tenha uma boa noção. Com isso, nós temos 2 questões nesses últimos vestibulares, principalmente, pessoal, trabalhando temas associados ao cromossomo X, que é o cromossomo padrão, né, dos 2 sexos, e naturalmente o mais importante dos 2 cromossomos sexuais, beleza? E pessoal, como último tópico, nós temos um tópico que já é meio que evolução, genética, que é a genética de populações. A genética de populações, ela trabalha a genética não no intuito de analisar um pai, uma mãe e a possibilidade de uma criança ser gerada, mas ela trabalha com o perfil de um gene dentro de um contexto de uma população inteira. A probabilidade desse gene estar presente, de surgir configurações heterozigotas, homozigotas, pensando numa população e naturalmente estudando o desenvolvimento dessa população que já entra no âmbito da evolução. Por isso é um tema ali paralelo das 2 matérias, eu estou colocando aqui porque naturalmente trabalha a genética, e nós tivemos aí uma questão desse tema que foi até bem recente, tá? Então, pensando dessa forma, gente, vocês têm comigo aí uma quantidade de questões que é bem significativa. Você for aqui comigo, ó, 4, 4, 4, nós temos 12 até expressão gênica, mais as 16 de biotecnologia, nós temos aí 28, mais a primeira lei de Mendel, nós temos aí então 33, segunda lei de Mendel 34, com os grupos sanguíneos vai para 39, com as heranças sexuais vai para 41, e com a genética de populações vai para 43. Então nós tivemos aí um total de 43 questões associadas ao metabolismo do DNA e à genética nessas últimas provas, beleza? Por isso é um tema bem importante. Usem essa informação que você tem de quantidade de questões para saber dar valor a alguns temas que muitas vezes a gente não dá. Acredito que tudo que eu falei aqui, pela experiência que eu tenho com vocês, a biotecnologia talvez seja o ponto-chave dessa história, porque é uma matéria que as pessoas em geral tentam entender ali mais ou menos e não dá a devida importância para o peso que essa matéria tem na prova, tranquilo? Bom, galera, a gente ao longo dessa semana vai trabalhar um pouco disso em alguns posts que vamos fazendo, questões, já dando aí já um spoiler do que vem pela semana, mas por hoje era basicamente para passar essa informação para vocês. Galera, obrigado por estar aí acompanhando a gente, um abraço a todos e bons estudos.